Continuando aqui, né? Só pra gente finalizar o assuntozinho, eu falei no vídeo passado, ficou até no finalzinho, deu um cortezinho lá, que a Lei Áurea, né? Que é a lei que finaliza oficialmente a escravidão no Brasil, ela assina uma lei para 7% de escravos, né? 93% dos negros já eram livres no Brasil. Ou seja, isso devido a uma luta, a uma resistência negra, né? O Quilombo é uma prova disso. Inclusive eu trouxe na minha página lá no Instagram, né? Até quem puder, quem ainda não segue, segue lá, dá essa força aí, o @prof. Beto Lopes, né? Dá uma segue lá que tem algumas dicasinhas de Enem, né? Entre outras coisas, né? E eu falei pra vocês lá há um tempinho atrás que falei lá do quilombo lá do Mato Grosso ali, né? Com que tinha esqueci o nome da mulher agora, Jesus. Mas que tinha essa resistência. Então eu citei lá, por exemplo, que Teresa de Benguela, né? Teresa de Benguela, que foi muito importante nesse processo, é considerada a rainha do Pantanal, a rainha negra do Pantanal. Então eu citei um pouquinho lá sobre ela e citei e falei lá que existiram milhares de quilombos espalhados pelo Brasil. Milhares, inclusive aqui em Camaçari, né? O quilombo, a comunidade ali de Cordoaria é remanescente quilombola, entre outros, em Parafuso ali também tem remanescente quilombola, né? Salvador, Dias d'Ávila, essas regiões, tudo ali, alguns aspectos dela foram regiões de quilombo. Então, você tem realmente o quilombo, foi um dos maiores potenciais de resistência do negro, né? Além disso, os negros que fugiam para esses quilombos, foi talvez um dos maiores sinônimos de resistência, né? As revoltas escravas, que foram milhares no Brasil, foram várias, inúmeras, a gente falou sobre algumas aqui, inclusive a gente falou sobre a revolta dos malês, lá nas chamadas revoltas regenciais, né? Então, esse aspecto, né, pra gente acabar de vez com essa ideia de que Princesa Isabel é uma grande heroína, né, que foi o branco português que livrou os negros da escravidão. Isso é balela, isso é conversa, né? Na verdade, quem livra o negro da escravidão é o próprio negro, é a resistência negra, é os movimentos abolicionistas, que também foram importantes. Então, isso é só pra gente salientar um pouco, né? Pra gente ver que quando ela assina essa lei, 93% dos negros no Brasil já são livres, né? Então, isso é um processo importante. Então, essas são as leis que eu citei aí, né? A Eusébio de Queiroz, do sexagenário do ventre livre e a Lei Áurea, são essas mais citadas e as mais cobradas em Enem. Tiveram algumas outras leis aí, né, que não são tão cobradas e não são tão conhecidas. Então a gente vai trazer aqui as que são mais citadas em Enem e as que são mais conhecidas e as que tiveram maior impacto, né? Que é no caso aí, a lei do sexagenário não teve tanto impacto. A gente traz porque é uma lei meio absurda naquele momento, né? Negros de 60 anos era quase impossível de acontecer porque a expectativa de vida era muito baixa e para o negro escravo era mais baixa ainda, né? Mas você traz aí a lei do ventre livre, que dá um baque na escravidão, a lei Eusébio de Queiroz, que vai ter um impacto imenso, né? Não só no Brasil, mas no mundo, certo? E, logicamente, a Lei Áurea, que é o fim oficial da nossa escravidão, mas que também não teve tanto impacto assim, porque quando a Lei Áurea é assinada, 93% dos negros no Brasil já são livres. Então, é só para finalizar oficialmente com a escravidão no Brasil. Outro ponto importante aí do período aí do Segundo Império é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai ter importância muito grande, porque ela vai trazer para o cenário brasileiro os militares, né? Coisa que a gente ainda não tinha um exército. O exército é criado durante a Guerra do Paraguai, justamente porque o Brasil estava tendo muitas perdas, né? E aí se cria um exército no Brasil. Lembre que o Brasil não tinha exército, né? O Brasil criou lá com o padre Antônio Feijó, criou uma guarda nacional, né, mas ainda não tinha um exército oficial do país. O Brasil não tinha um exército. Lembrem que o Brasil, sempre que entrava em conflitos internacionais, entrava por meio de voluntários e de mercenários, né? Inclusive aqui na Bahia, na independência da Bahia, entre outros conflitos, na Guerra da Cisplatina, tudo isso foi com mercenários e voluntários. Ou seja, o Brasil não tinha um exército oficial, um exército remunerado. É aí que surge a formação e a criação do exército em 1865, né? A guerra começa em 1865 não, 1865 não, 67. Começa em 66, vai até 70,
né? Em 1870 se finaliza a Guerra do Paraguai, né? É aí um ponto importante entre Solano Lopes e Dom Pedro II, né, que eram dois caras visionários, né? Eram dois caras que eram considerados à frente do seu tempo. Tanto Solano Lopes quanto Dom Pedro II. Inclusive tem um livro que fala, não vou lembrar o nome agora, mas eu li um livro que fala sobre os dois nesse período de guerra, né? Conta um pouco do contexto dos dois, das ideias inovadoras dos dois e fala desse processo da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai, exatamente. A Guerra do Paraguai, gente, ela vai ter a Tríplice Aliança ali, né? Brasil, Uruguai e Argentina, né? E do outro lado você tem o Paraguai. Lógico que o Brasil, Uruguai e Argentina são financiados um pouco pela Inglaterra, porque a Inglaterra queria influenciar dentro do Paraguai, né? E o Paraguai meio que não tinha uma influência inglesa, conseguia fazer sua industrialização sem a necessidade, sem a dependência tão grande da Inglaterra. Então isso incomodava os ingleses. E outra, né? Um dos grandes problemas aí é o escoamento da produção paraguaia. O Paraguai não tem saída para o mar. Se você analisar, isso é um grande problema, inclusive ainda nos tempos de hoje. Naquele período ainda mais, onde você escoava basicamente a produção para a Europa, você só tinha como escoar através de saída pelo mar, né? Então, se você naquele período não tem saída para o mar, como é que você escoa a sua produção? Esse era um dos principais pontos e um dos principais problemas, né, do Paraguai. Então, quando o Paraguai tenta abrir esse espaço para a chegada ao mar, né, ele acaba invadindo territórios ali do Brasil e da Argentina. E isso é um dos grandes motivadores, né, da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que durou aí basicamente 4 anos e houve um extermínio da população paraguaia, né? Se a gente não fala muito dessa perspectiva histórica, e nem não se cobra muito da Guerra do Paraguai, porque a perspectiva nossa é uma perspectiva vitoriosa, né? De certa forma, mas é uma perspectiva também de genocídio, né? O que o Brasil, Argentina e Uruguai se unindo fizeram com a população paraguaia pode ser considerado um genocídio. 70% da população paraguaia, né? 70% da população paraguaia, estima-se que 70% da população paraguaia naquele momento foi exterminada. Então é algo assim monstruoso tudo isso. Essa perspectiva não é muito mostrada pelo Brasil, né? Mas lá na história do Paraguai é muito muito salientada, né? Aqui não, aqui a gente passa meio que, vocês percebam que nos livros didáticos a Guerra do Paraguai é um trechinho pequenininho, né? A gente não explora muito essa guerra, né? Mas é essa guerra que traz como consequência para o Brasil a formação de um exército e o crescimento político dos militares. Os militares voltam para o Brasil bastante, como é que eu posso dizer? Eles voltam para o Brasil com muita moral e querendo participação política. Por quê? Porque os soldados brasileiros, as altas patentes e baixas patentes, tiveram no Paraguai contato com soldados uruguaios e argentinos que já eram republicanos. Então essas ideias republicanas estão voltando com esse exército. Então o exército, boa parte do exército defendia uma república, coisa que vai acontecer pela própria mão do exército, né? Em 1889 é o próprio exército, ou seja, na figura de Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a nossa república, né? Então perceba que a partir da Guerra do Paraguai ocorre um crescimento do movimento militar politicamente falando. E isso vai, logicamente, que posteriormente a gente vai ter diversas intervenções militares aí na nossa república, né? O Getúlio chega no poder com a ação do tenentismo, né? Você tem, entre outras coisas, a nossa primeira república é a chamada República da Espada, que é a república dominada aí pelo exército brasileiro, né? Quando a gente está falando de militares aqui, a gente está falando basicamente do exército, né? A ditadura militar, né, que é uma ditadura também do exército, né? Inclusive isso vai gerar, vai ter em alguns momentos aí com o Marechal Deodoro, vai ter as revoltas da Armada, né? Que é a revolta da Marinha, que tenta reivindicar melhorias, maiores salários, porque o prestígio era todo do exército, né? Então isso é muito posterior à Guerra do Paraguai.
Outra coisa importante da segunda, crise do Império, crise do Segundo Império. Essa estabilidade maravilhosa que o Império vivia, ela começa a ruir, né? Ela começa a ruir principalmente a partir do final da Guerra do Paraguai, a partir de 1870. Por quê? Porque vai haver agora um clima e uma busca dos militares por participação política e por ideias republicanas. As ideias republicanas estão estourando no Brasil, né? Toda aquela estabilidade política está indo por água abaixo. Por quê? Porque você está em crise com os militares, por diversas questões, além de que os militares estão com ideias republicanas, então, crise com os militares. Outra coisa importante, a partir do movimento abolicionista, do fim da escravidão no Brasil, a figura de Dom Pedro ela não vai ficar sendo muito bem vista pelos cafeicultores, pelos barões do café, esses caras que bancavam o Segundo Império, a grande renda vinha desses caras, dos barões do café, e eles não estão nada felizes com o fim da escravidão. E eles acham que esse fim da escravidão poderia ter sido evitado por Dom Pedro II. Então Dom Pedro II está sendo mal visto pelos militares, pelos barões do café, pela igreja, né? Vai ter uma crise aí com a igreja. Por quê? Porque a igreja, o Papa vai ter uma bula papal, né? Que vai proibir a entrada de maçons na igreja, né? Lembrem que a maçonaria era uma sociedade secreta, né? Até hoje ainda é uma sociedade secreta, não se sabe muito dos seus desígnios e tudo mais. Então, assim, a igreja, o Papa decide proibir a entrada dos maçons nas missas, né? E, logicamente, que isso vai afetar Dom Pedro II. Existia uma coisa aqui chamada no Brasil, desde 1824, na primeira Constituição, uma questão chamada padroado, né? O que é o padroado? O padroado era que a igreja deveria ser subordinada ao Estado. Ou seja, tudo que o Papa mandava para cá tinha que passar primeiro pelo imperador, né? E logicamente que quando Dom Pedro II observa essa lei, essa bula papal, ele não coloca em prática aqui no Brasil. Até porque dizem que a sua família era uma família de maçons, né? Inclusive dizem que Dom Pedro I era maçom. Então ele não obedece essa lei, ele desobedece a lei da igreja. A lei papal era praticamente uma lei de Deus, né? Então ele desobedeceu essa lei e ele entra em crise com a igreja por conta disso, né? Então perceba, militares, barões do café e agora a igreja, né? Então ele está perdendo toda a sua força, toda a sua estrutura. Dom Pedro II está perdendo, né? Além de que existia no mundo existia a concepção de que a república era o novo sistema, era o sistema da moda, principalmente pós-Revolução Francesa, né? Então você tem aí muita pressão, inclusive a questão também com a Inglaterra. A Inglaterra pressionava muito o fim da escravidão, e para a Inglaterra esse fim da escravidão demorou demasiadamente. Então existia também uma crise com a Inglaterra, né? Então você percebe, você tem uma crise com a Inglaterra, a principal potência do mundo. Você tem os militares querendo república. Você tem os barões do café te achincalhando porque acha que você foi fraco ao não impedir o fim da escravidão. E por outro lado você tem o problema com a igreja, né, que era uma base importante. Nós temos um país cristão, então naquele momento um país cristão católico, que era a religião oficial, né? Então você ter uma crise com a igreja naquele momento era muito complicado. Então você percebe que Dom Pedro II ele vai perdendo todas as suas bases de apoio, né? E a sociedade está caminhando para o processo da república, né? O Brasil vai ser o último país, se eu não me engano, na América a se tornar república, né? Então esse processo ele vai acontecer e no dia 15 de novembro de 1889 acontece a proclamação da República através ali de Marechal Deodoro da Fonseca, que inclusive era amigo pessoal de Dom Pedro II, né? Existem alguns livros que falam um pouquinho. Tem um livro que a galera, historiador, não gosta muito, né, que a gente fala, mas eu acho interessante. Para quem quer ver porque assim, esse livro de Laurentino, eu esqueci, Laurentino alguma coisa, que eu esqueço o segundo nome dele. Ele é jornalista, né? E historiador não gosta muito de jornalista que é tirado a contar história, né? A galera acha que não é legal, né? Então, assim, a galera tem um pouco de cisma com ele, mas é um dos livros mais vendidos de história. Os 3 livros dele, a trilogia dele é muito vendida, né? Que é 1808, 1822
e 1899, né? Esses três livros, 1889, perdão, né? Esses três livros são com o título deles é realmente essas datas, porque são datas simbólicas para o Brasil. 1808, chegada da família real, né? 1822, a Declaração da Independência, e 1889, a Proclamação da República. E ele fala um pouquinho dessa relação nesse livro, né? Laurentino Gomes, se eu não me engano. Ele fala um pouquinho dessa relação, para quem quer ver as questões mais pessoais, tipo um fofocalizando da época, né? Então ele fala um pouquinho dessa relação pessoal entre Marechal Deodoro e Dom Pedro II, né? E aí você tem, em 1889, você tem ali a proclamação da República, é o fim do nosso período imperial e é o início do nosso período republicano, que a gente vê a partir da próxima semana. Beleza? Qualquer dúvida, estou no particular e daqui a pouquinho, um pouquinho mais tarde aí eu mando o resumo para vocês. Beleza?